Olá, 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 boa noite, meus amores aqui do Instagram. Iniciamos mais um sábado. Boa noite, os meus amores do TikTok também que estão presentes hoje na nossa oração de sábado. Eu quero pedir perdão para vocês pelo atraso, mas hoje eu tinha uma live com o Despertando Consciências, que era para falar sobre a minha experiência na África. E eu falo pouco, como vocês conhecem, né? Então acabou que atrasou porque a gente ficou conversando sobre a África, sobre os nossos irmãos de lá, e atrasou. Então acabei lá agorinha de encerrar e vim correndo aqui para poder falar com vocês, para fazer a nossa oração. Boa noite, Brasil. Boa noite, meus amores. Boa noite, meus amores do TikTok. Boa noite, meus amores do Instagram. Boa noite a todos vocês que nos acompanham nas lives de sábado, nas orações de sábado. O cenário te entregou. Pois é, né? O cenário me entregou mesmo. Eu sempre faço aqui, né? Eu sempre faço nesse cenário, porque eu acho as minhas máscaras tão bonitas, né? E aí eu sempre faço mesmo para aqui. Inclusive eu tenho que mudar um pouco o cenário, né, gente? Colocar em outro lugar também. Mas eu vou colocar para a gente fazer sábado no outro lugar, no outro estúdio que eu tenho, que é o meu escritório, que é o meu consultório também, tá bom? Mas ó, saudade de vocês. Quero começar agradecendo os eventos que nós fizemos agora em maio. Recife, meu amor, muito obrigada. Obrigada, Centro Espírita Irmã Gertrudes, por promover um evento tão bonito. E agora há pouco também eu recebi o título de cidadã de Recife. Muito obrigada ao povo de Pernambuco, Recife e Pernambuco, meu país. Muito obrigado por tanto amor, tanto carinho. Vocês têm meu coração, viu? Quero agradecer também ao povo de Uberlândia. Nós fizemos o Congelde, eu e minha dupla sertaneja, que foi Eduardo Gibelli, porque foi eu que ensinei Eduardo Gibelli a cantar. Depois vocês vão lá no canal do Eduardo Gibelli e pergunta para ele se não foi eu que ensinei ele a cantar. Foi eu que ensinei Eduardo a cantar, menino. Aí de repente eu falei, deixa ele agora cantando, que eu já ensinei ele cantar e tocar. Eu vou tocar por aqui mesmo. Então, é minha dupla sertaneja, Eduardo Gibelli. Então, a gente fez um trabalho muito bonito lá. Foi muito bacana fazer o Congelde. Eu conheci a Adeilson Salles pessoalmente, porque até então eu só conhecia a Adeilson dos livros dele, que eu gosto muito. Os livros do Adeilson Salles são de uma didática, né? Maravilhosa. Tem um livro dele que fala sobre um filho que partiu. Eu indico muito às mães que possam ler. Eu não sei, acho que você tem que entrar lá no Instagram do Adeilson Salles para comprar esse livro. Inclusive, eu soube que toda a renda desse livro vai para o Centro Espírita Maria Modesto Cravo, tá bom? Então, conheci a Adeilson Salles. Nós vamos ter uma live com a Adeilson daqui a pouco, em junho, mas vale a pena também você ler esses livros. O livro do Adeilson é um livro muito de fácil leitura, com uma espiritualidade muito aprofundada, mas de fácil leitura, de fácil compreensão. Então eu indico e quero mandar um beijo para Adeilson, quero mandar um beijo para o William, que é o organizador do Congelde. Muito obrigado, William, pela oportunidade. Muito obrigada pelo um Congelde tão lindo que você fez. Quero agradecer ao Wellington, meu grande amigo Wellington também, que é que sempre nos convida, né? O Adeilson está passando por problemas de saúde. Me parece até que ele não foi pessoalmente a Matão que ele ia. Vamos orar por ele também. Mas vão lá na página dele, curtam a página dele, sigam ele. É um espiritismo muito doce, um espiritismo muito fácil. E gosto muito do Adeilson. Foi a primeira vez que conheci ele pessoalmente, mas indico para vocês, tá bom? Eduardo Gibelli também, vocês sabem que é meu parceirão. Vão lá no canal do Eduardo, sigam o Eduardo Gibelli também. Ele tem um barquinho nas terças-feiras também, tá bom? Então, assim, os eventos foram maravilhosos. Em Recife foi 12 toneladas de alimento, 12 toneladas de alimento para o Natal do Sertão, para a família do Agreste do Sertão ali de Pernambuco, né? Centro Espírita Irmã Gertrudes, de parabéns. Um beijo para minha grande amiga
Lua Amorim, um beijo, querida. Então, assim, esse mês foi muito gratificante. Ontem também nós iniciamos o curso da mediunidade, né? Prática mediúnica, comigo, Mayra, lá na Casa da Caridade. E é o primeiro grupo, como se diz, é um protótipo. E foi muito bacana, porque esse curso tem a proposta de ensinar a mediunidade na prática. Desde como eu me concentro, a como eu faço os chamamentos dos espíritos, desde como eu consigo sentir nos objetos, muitas vezes, atrair os espíritos pelo objeto. Então, ontem a primeira aula foi justamente sobre isso, sobre objetos e como eles eram atraídos. Então, os médios fizeram tudo isso, né? Fizeram essa parte, se concentraram, chamaram os bons espíritos e conseguiram dizer sobre o que eles sentiam daquele objeto. Então, é um curso que ainda é piloto na casa e com o passar do tempo a gente quer ampliar, se der tudo certo, né, conforme estamos planejando. Então, estou muito feliz também, né? Estou muito feliz com essa nova proposta, né, mediúnica trazida pelo Inácio Daniel, e sei que vai gerar bons frutos, porque muitas vezes, né, a gente precisa, os médios precisam mais, inclusive, do que a teoria, também a prática. Talvez vendo mais perto o médio trabalhando, eles consigam ver como o trabalho na prática mesmo. Então, é a isso que eu me predispus fazer também, tá bom? E eu só tenho a agradecer. Agradecer a todos vocês que têm seguido as redes. Eu nunca quis adeptos, mas eu sempre quis corações e espíritos que caminhassem juntos. E hoje nós já passamos da casa dos 700 mil no Instagram, quase 300 mil no TikTok, de corações amigos, né? Ele sempre pede um sorriso, eu acho isso tão bonitinho. Então, nós somos mais de 700 mil no Instagram e mais de 200 mil aqui no TikTok. Então, somos corações que estamos buscando juntos fazer a nossa caminhada, entendendo que nós todos erramos, entendendo que nós todos acertamos, buscando Jesus Cristo onde tem que ser buscado, procurando ajudar ao próximo, e isso é uma dedicação a todos vocês também. Meu cafezinho aqui, viu? Por quê? Porque passar o luto sozinho é uma coisa, passar o luto junto com pessoas que também estão vivendo é outra, totalmente diferente. E assim a gente consegue se ajudar, a gente consegue conversar sobre isso, a gente consegue nos abraçar, a gente consegue reclamar, a gente consegue chorar, a gente consegue ser humano, não necessariamente religioso, mas humano, né? Nós conseguimos ver nas religiões a bondade, a piedade, a misericórdia. Então, é dedicado a vocês esse trabalho, é por vocês e com vocês, tá bom? Então, hoje eu vou começar mostrando minhas velas, mas olha que velinha mais bonita essa daqui, da família, da Sagrada Família. Não sei se dá para ver bem, mas olha a Sagrada Família, gente, em dourado. Olha só a Sagrada Família aqui. Essa é a nossa velinha hoje. E essa nossa velinha também, olha que bonito a nossa velinha. Sempre mostro para vocês. Essas velinhas foram feitas pela dona Auxiliadora, Alci. No Instagram ela tá como Laços de Alci. Ela fabrica coisas lindíssimas, obra de artes. E ela me enviou essas velas. Muito obrigado, dona Alci. A senhora sabe que eu sou uma apaixonada pelo trabalho da senhora. Olha isso aqui que ela me mandou também. São as Nossas Senhoras que ela consegue colocar a velinha dentro e elas ficam lindas. Olha que lindeza. Olha que lindeza. Então, lá chama-se Laços de Alci no Instagram. Ela é maravilhosa, viu? Veio direto do Ceará para mim. Muito obrigada, dona Auxiliadora. E nós estamos usando as velinhas da senhora hoje. Bom, nossa água para fluidificar. Nossa água para tomar durante a nossa oração, durante nossas falas. E um cafezinho, para quem não me conhece ainda, Mayra Rocha é
né? Mayra Rocha é cafezeira e a gente sempre toma. Isso mesmo, @laços de Alci, tá bom? E aqui, ó, Mayra Rocha é cafezeira e eu adoro tomar meu café junto com vocês. Eu me sinto muito bem. Quando eu entro aqui nos sábados, eu não estou aqui para fazer um trabalho, pelo contrário, eu estou aqui com amigos que estão passando, né? Peraí. Então, eu tô com amigos aqui que estão passando por problemas, como eu também passo, como todo mundo passa. Então, é uma conjunção de amigos, de espíritos juntos aqui, né? Uma conjunção de pessoas que buscam o caminho do bem, que buscam o caminho do amor, que buscam o caminho da paz, o caminho do perdão, o caminho de tudo isso. Então, os meus sábados com vocês têm essa coisa boa, essa coisa maravilhosa, essa espiritualidade, né? Gente, daqui a pouco o TikTok volta, tá? É só porque eu falei da Dona Alci, eles restringem lá. Eu ainda não aprendi muito as regras do TikTok, mas ele volta daqui a pouco. Quem tava lá, ele acaba fazendo uma restrição. Eu não me toquei nisso, tá? Em vez em quando acontece isso comigo, mas eu tenho que aprender ainda, né? A lidar com isso, Então, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, sempre um prazer enorme poder compartilhar meu sábado. E hoje, essas velas são dedicadas, primeiro, à Sagrada Família, eu dedico a todos os enlutados. Eu dedico a todo mundo que está passando pelo processo do luto. Eu dedico a todo mundo que hoje está com saudade, mas uma saudade tão dolorosa que chega a ser incompreensível. Eu dedico a todo mundo que está se perguntando nesse momento, por que comigo? Por que eu? Por que meu filho? Por que minha mãe? Por que 2 vezes seguidos, né? Porque nesse momento, porque quando eu estava me levantando, acontece algo desse tipo, por que agora? Eu dedico a todo mundo que de alguma forma hoje não está bem com Deus, que a relação não está boa, porque você não consegue ver nesse momento difícil que você está passando, né, a presença de Deus. E está tudo bem, porque Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus onde nós recorremos a Ele, por amor, né? Nós recorremos por amor. Vamos ver aqui se eu consigo ajeitar o TikTok. Vamos ver aqui. Vou tentar ajeitar o TikTok para os meus amores do TikTok. Então, é um Deus de muito amor. Mas tem dias que a gente está assim. Tem dias que a gente está buscando onde seguir. Tem dias que a gente está buscando como seguir. Tem dias que a gente está pensando, por que Deus? Então, essa vela hoje é dedicada a você que está nesse dia. É dedicada a você que está num dia em que você não está compreendendo. Eu não estou entendendo qual é a função desse sofrimento na minha vida. Eu não estou conseguindo compreender qual é o motivo de eu estar passando por isso. Eu não consigo entender o aprendizado diante de uma dor tão grande, diante de um sofrimento tão grande. Então eu preciso hoje me conectar com algo que me diga que eu não estou sozinha nesse caminho, que eu não estou sozinho nesse caminho. Eu preciso entender que eu tenho pessoas do meu lado, que acima de tudo eu tenho uma espiritualidade que caminha comigo, que eu tenho uma espiritualidade que caminha ao meu lado. Então nossa velinha da Sagrada Família é por vocês. A nossa outra velinha é dedicada àquelas pessoas que hoje estão passando por problemas financeiros, que não estão vendo saída de como buscar essa saída financeira,
E pessoas que têm problema com compra, problemas que a pessoa está sempre ali comprando, mas para muitas vezes sanar um vazio que tem dentro dela, vindo, né, de outro lugar. Então nós estamos colocando essas pessoas que têm problemas financeiros e essas pessoas que estão com problemas, né, com compras também, com compras. Essa vela também é dedicada a todas aquelas pessoas que se sentem... Opa! Peraí, que tem uma pessoa aqui ajeitando para botar melhor para vocês e... Peraí... o TikTok só vai voltar ao normal daqui a pouco, gente, que eu ainda não aprendi, que tem coisas que eu não posso falar no TikTok. Infelizmente, eu sou muito ruim mas eu vou aprender, prometo, porque aí eu não prejudico vocês, tá bom? Desculpa. Então, assim, essa outra vela são para pessoas também que nesse momento estão passando por tratamentos, né? Tratamentos nos hospitais, em casa, por pessoas também que estão tristes também com a situação do mundo, pessoas que não estão conseguindo compreender no mundo uma mudança, né? Eu estou colocando vocês em oração, pessoas que foram humilhadas, pessoas que foram violentadas, pessoas que foram perseguidas. Eu estou colocando vocês nessa intenção hoje. Pessoas que estão com um vazio muito grande, que não conseguem compreender que vazio é esse. Que vazio é esse que você não consegue sair dele. Hoje nossas orações são para vocês. São para vocês. E eu queria começar fazendo a nossa leitura de um livro muito bacana do estoicismo, né? Do Diário Estoico, que é uma lição todos os dias. E a lição de hoje eu nem abri ainda, tá? Hoje é dia 20. Hoje é dia... Me digam aí que dia é hoje. Dia 23, não é? De maio? Então, hoje a lição do dia é 23 de maio, mostre-me como viver. Mostra-me que a boa vida não consiste em sua duração, mas em seu uso, o que é possível. Não demasiado comum, uma pessoa ter uma vida longa, mas ter vivido muito pouco. Essa é uma teoria de Sêneca nas Cartas Morais, que é um filósofo estoico, né? É um estoico. Então ele diz: mostra-me que a boa vida não consiste em sua duração, mas em seu uso, o que é possível, não demasiado comum, uma pessoa ter uma vida longa, mas ter vivido muito pouco. Não há necessidade de mostrar Sêneca. Mostre você mesmo, que não importa quantos anos lhe tenham sido dados, no fim das contas, é possível dizer com toda a sinceridade que você teve uma vida longa e plena. Olha essa questão. Mostre a você mesmo que não importa quantos anos lhe tenham sido dados, no fim das contas, é possível dizer com toda a sinceridade que você teve uma vida longa e plena. Todos conhecemos alguém assim, alguém que perdemos muito cedo, mas em que até hoje pensamos: se eu pudesse fazer a metade do que ele fez, consideraria minha vida bem vivida. A melhor maneira de chegar lá é concentrar-se no que está aqui, agora mesmo, na tarefa que você tem nas mãos, grande ou pequena. Como ele diz, dedicando-nos completa e intencionalmente ao presente. Domamos a passagem do voo precipitado do tempo. Sêneca tem um livro que diz sobre a brevidade da vida. E é justamente como nós pensamos sobre a vida. A vida, ela não é curta. A vida física não é curta. A vida física não é longa. A vida física, no corpo físico, ela tem a duração necessária para que você possa viver bem. O nosso costume é achar que viver muito é melhor do que viver bem. Então, nós costumamos dizer que nós queremos viver muito. Nós costumamos dizer que nós queremos que aqueles que nós tanto amamos, vivam muito. Mas nós nunca paramos para pensar
se esse muito significa viver bem? Será que viver 100 anos significa que eu vivi bem? Ou será que eu só vivi muito? Isso a gente começa a perceber quando dentro do nosso luto nós pensamos naquele que nós amamos tanto apenas na quantidade de anos que eles viveram. Então vejam, quando alguém nosso parte a pátria espiritual, se ele é jovem, meia idade, nós dizemos, tinha muito, muito tempo pela frente, tinha muita vida pela frente. Com isso, nós tendemos a acreditar que a vida longa significa vida boa. E não é isso. A vida longa significa que nós vivemos muito mais tempo nesse corpo, nessa veste, que hoje é essa e que em outra encarnação não vai ser. Então, nós, quando estamos enlutados, nós precisamos fazer uma reflexão que, ao mesmo tempo que é dolorosa, é muito profunda. Ao mesmo tempo que é dolorosa, é muito libertadora. Aquele que você tanto ama, aquele que sempre foi presença na sua vida, porque nós não sentimos falta de quem foi a ausência, nós sentimos falta de quem foi presença. Aquele que você tanto ama, ele viveu pouco ou ele viveu bem? Ou será que esse seu desejo de uma vida longa em anos significa uma parte da posse que nós temos sobre quem nós amamos? Não importa se seu ente querido viveu muito ou pouco em questão de quantidade, mas se ele viveu bem. E nós vivemos bem quando nós amamos e somos amados. Já pensou quantas vezes você já quis ser amado por muitos? Quantas vezes nós já perdemos tempo querendo ser aceito por todos, por muitos? Quantas vezes a gente fala, o grupo não me aceitou, no meu trabalho tem um grupo que não me quer, na minha igreja alguém não me aceitou? E a gente não parou para pensar que a gente só precisa ser amado de verdade por alguns. É melhor ser amado de verdade por poucos do que ser amado por conveniência ou muitas vezes uma maquiagem de amor por muitos. Agora, se você tiver a sorte, se você construiu o amor de muitos, parabéns, mas não faça você disso uma busca incessante. Se uma pessoa te amou de verdade, se uma pessoa sente sua falta de verdade, se uma única pessoa faz você deitar na cama à noite e pensar, como será que ele está? Como será que ela está? Mesmo quando desencarnado, você pensar, como será que ele está? Será que ele pensa em mim da mesma forma que eu penso nele? Será que ele tem saudade de mim como eu tenho dele? Será que ele vai comemorar o aniversário junto comigo? Tudo isso não é dor, é saudade. E é um amor que foi construído nos seus pequenos detalhes. E é um amor que não precisou do oceano para existir. Bastava uma gota entre vocês dois. Se você teve essa sorte, se você tem essa sorte de amar e ser amado por uma pessoa já, você já tem uma fortuna. Porque aqueles que nós amamos, aquele que nos ama, são frutos de um tesouro que nós só construímos quando nós nos desvestimos, nos revelamos como são. Amar alguém que é apenas uma apresentação, que é uma maquiagem, que é uma máscara, para que você o ame, é fácil. É muito fácil amar essa Mayra que vocês escutam aqui. A Mayra de 1 hora no Instagram, no TikTok. A Mayra que ela vem aqui e fala coisas bonitas. É preciso saber amar a Mayra que está por fora dessas câmaras. É preciso saber se você ama a Mayra que se irrita, que acorda mal-humorada. É bom saber se você ama a Mayra que erra também, que faz muitas vezes um erro, uma justificativa. Se você ama aquela Mayra que muitas vezes você pensa nela e ela pode de repente te fazer uma ligação e dizer:
Como você está? Amar é um ato muito além de simpatia. Amar é um ato de dizer eu te amo exatamente como você é. Não é apesar do que você é. E quem passa pelo processo do luto, ama do jeito que você é. Com seus defeitos, com seu acerto, com suas leituras muitas vezes equivocadas. Amor é isso. O resto pode ser simpatia, pode ser compaixão, pode ser misericórdia, mas amar é nos despojar daquilo que a gente tinha certeza que acreditava, que era certo, que era correto, e ver no outro uma possibilidade de acerto até maior. É ver no outro uma bondade até maior do que o que você tem. É enxergar no outro alguém que merece o seu respeito, a sua admiração. Quem está passando luto, esquece que os espíritos te amam da mesma forma que te amariam se estivesse aqui, presente na Terra. Veja bem, você que hoje se pergunta assim, a Yaka falou uma coisa engraçada, mas você que se pergunta assim, houve uma injustiça. Ah, Vaninha, parabéns, meu amor, muita luz no seu caminho, viu? Parabéns, que Deus te abençoe, amo muito você, viu? Você está se perguntando assim, aconteceu uma injustiça na minha vida. Aconteceu uma injustiça da qual eu não consigo perdoar. E por não conseguir perdoar essa injustiça, eu não estou conseguindo viver. Eu não estou conseguindo ver sentido na minha vida. Vou contar uma história para vocês, que é uma história da minha vida, que é uma história verdadeira. Algumas pessoas não conhecem essa minha história. Eu enterrei 2 filhos por problemas de saúde, né? Causas naturais, como a gente chama. E meu sonho era ser mãe, era ter mais filhos. E eu tive o primeiro filho, engravidei do segundo. Quer dizer, o terceiro filho, eu tive o terceiro filho, graças a Deus, tudo certo, e engravidei do 4º filho. No 4º filho, era uma gravidez totalmente saudável, peso em dia, tudo certinho, o bebê estava muito bem e foi uma cesárea eletiva, porque ele era muito grande, ele pesava e aí foi feita uma cesárea eletiva. Marcamos a cesárea, fiz todos os exames, então do ponto de vista de saúde estava tudo bem comigo e com ele. A médica que eu escolhi, ela já tinha feito mais de 4.000 partos, era conhecida na área dela. No dia do parto, foi tudo bem. No dia programado, eu fui para o hospital, estava tudo tranquilo. Quando começou o parto, a médica tentou tirar ele e de alguma forma escorregou e ele entrou novamente e ali ele aspirou líquido. Ele aspirou líquido e ficou sem oxigênio durante 4 minutos. Às pressas, retiraram ele e tiveram que reanimá-lo. O meu marido foi atrás e eu fiquei. E eu, por algum motivo, comecei a sentir dor. E também achei, inclusive, que estava partindo e falei para o meu marido para cuidar dos meninos e que ele fosse lá atrás do bebezinho que tinha nascido, que olhasse por ele. Então, acordei já na sala de recuperação. O anestesista, ele me deu mais anestesia para que eu dormisse. Geralmente a cesárea faz com a mulher acordada, mas naquele momento estava assim, uma confusão. A médica gritando com meu Deus, então ele preferiu que eu dormisse para não assistir. E acordei na sala de recuperação. E meu filho entubado na incubadora,
na UTI neonatal, entre a vida e a morte. Foram longos dias dentro daquela UTI, onde por muitas vezes eu fui avisada de que ele não estava conseguindo ficar sem o remédio da pressão do coração e que elas não poderiam mais continuar dando porque o coração iria parar. E que quando eles paravam com o remédio, ele também arroxeava e não conseguia emplacar uma respiração. Com termos médicos que eu mal entendia, eles me diziam que eu precisava me despedir dele. No 7º dia, ele não melhorava de jeito nenhum, nenhuma melhora, ao contrário, só piora. A médica me chama meu esposo e disse, olha, é preciso que vocês tenham um tempo com ele, porque a coisa agora já está fora daquilo que a gente podia fazer. E eu saí desse hospital desenganada da vida, eu saí pensando, meu Deus do céu, me ajuda, porque eu não sei como eu vou fazer, eu ainda não sei como vou fazer. Fui medicada e quando eu acordei eu pensei, Senhor, se não era para ficar comigo, se essa era a missão dele, eu te entrego em tuas mãos, mas me dá força para continuar, me dá conforto para continuar. Eu já passei por isso 2 vezes, eu enterrei 2 e foi muito sofrido, foi muito sofrimento. Então, se é preciso que isso aconteça de novo comigo, me dá uma luz, me dá uma forma de como eu posso passar por isso, porque eu ainda não compreendo. Eu não consigo compreender. Eu dedico minha vida à causa e eu ainda não consigo compreender. Eu estou sendo honesta com você. Foi isso que eu disse com Deus. E eu disse, olha, eu te entrego ele, porque ele é teu. Ele é teu. Na verdade, ele não é meu, ele é teu. E eu te entrego. Mas eu ainda não compreendo. Eu ainda não aceito. Eu ainda não sei como passar por isso uma 3ª vez. A médica errou no meu parto. Foi um erro médico. Nos documentos do hospital, também, as médicas da UTI colocavam isso. Um erro médico. Uma médica que fez 4.000 partos, errou no meu parto. Errou no meu parto. E durante esse tempo que meu filho ficou na UTI neonatal, essa médica, não porque conheci ela, né? Conheci ela antes, conheci ela durante, conheci no dia do parto, não estava com medo do meu filho desencarnar. Ela estava com medo de eu entrar com um processo e ela não conseguir mais ter a profissão dela. Esse era o medo dela. E ela visitou meu filho escondido muitas noites dentro dessa UTI neonatal, que a gente só veio saber depois, por conta de uma auxiliar de enfermagem que nos contou. E ela foi porque ela queria que aquela criança sobrevivesse. Não porque ela estava com piedade da mãe. Eu conheci ela, a forma dela, mas porque ela queria sair daquilo. No dia que eu fui para o quarto, ela foi me visitar logo quando meu filho foi para a UTI e ela tratou como se fosse uma coisa muito normal. Ela sabia que ela tinha errado, ela disse que escorregou, mas ela foi incapaz de me dizer, me perdoe, eu errei. Me perdoe, não sei o que aconteceu, me perdoe, eu vou fazer o possível. Não, enfim, um pedido de perdão, nada. Ela queria aquilo. Bom, passado o 8º e o 9º dia do meu filho, eu recebo uma ligação para que eu fosse no hospital. Ali ele já tinha feito um acesso na cabeça, porque já não pegava mais, e eu fui. Quando eu cheguei lá, no 8º dia, o menino não estava dentro da incubadora. Eu olhei ali e eu disse, bom, ele desencarnou, já não está mais na incubadora. Eu paralisei no meio da UTI, E a enfermeira veio correndo e falou assim, calma mãezinha, tenha calma, ele está bem. E aí ele disse assim, ele está tomando banho, o primeiro banho que meu filho tomava em 8 dias. E aí eu disse assim, como isso aconteceu? E ela disse assim, olha, ele tirou o CPAP, ele tirou todos os aparelhos com a mãozinha e a gente deixou.
para ver o que acontecia. A gente já tinha avisado para vocês que a gente iria, né, retirar, porque não tinha mais o que fazer. E a gente deixou, e ele respirou por si só. E ele conseguiu respirar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ele vai continuar na UTI, mãezinha, porque ele está com uma infecção, mais 14 dias de medicamento, mas você vai conseguir amamentá-lo agora. Você vai entrar 5 vezes durante o dia para amamentá-lo. E nós vamos ver como é que ele desenvolve. E pela primeira vez, em 8 dias, eu segurei meu filho no colo. Não sem vida, né? Porque eu segurei 2 sem vida. Então, não sem vida. Eu segurei meu filho, ele mamou e a gente passou ali vários dias na UTI, depois no quarto. Ou seja, fizemos o nosso calvário, passamos ali para o nosso calvário. E quando eu estava prestes a ter alta, essa médica encontrou meu marido no elevador e disse: olha, eu estou indo lá visitar eles. Bem que eu disse que ele ia escapar. Meu marido disse assim: não vá visitar, porque a mãe dele hoje não quer que você esteja lá. Não vá, por favor. E naquele dia, por que eu contei toda essa história? Porque eu tinha passado por isso 2 vezes. Era uma terceira vez que se aproximava de mim. Porque minha irmã passou por isso também 2 vezes. E eu estava revoltada com essa médica. Eu queria tudo que vocês imaginassem. Eu pensava em tudo, em todas as possibilidades. Ah, Mayra, mas você é espírita. Mayra, você é médium. Sim. Estou contando a história para vocês entenderem o quanto humano é esses sentimentos que nós temos. O quanto humano é esses sentimentos que nos rodeiam. O sentimento da injustiça é um deles. O sentimento de que logo comigo é um deles. E pode ser médium, pode ser pastor, pode ser padre, pode ser quem for. A injustiça é um sentimento. Contando isso para te dizer, você hoje que entrou aqui, com a injustiça latente de um médico na sua vida, para te dizer que eu passou esses dias, eu com meu filho no colo, eu ainda pensava muito naquilo. Pensava em como eu ia agir, em como eu ia, né, fazer tudo aquilo, e tudo que passava na minha cabeça, todas as providências. Cheguei a comunicar no hospital e tudo mais, peguei tudo que eu podia, até hoje eu tenho os documentos dele, e quando chegou a hora de revidar, quando chegou a hora em que eu podia fazer algo contra ela, eu não fiz, sabe por quê? Porque eu não estava indo pela justiça. Aquele momento não era pela justiça. Eu estava indo pela vingança. O que tinha no meu coração não era o sentimento de justiça. Era o sentimento de vingança. Era o sentimento de querer fazer o mal a essa médica. De fazer um mal tão grande que fosse igual ao que ela me ocasionou. E por isso eu me barrei e não fui. E eu não fui porque, depois de analisado por mim, depois de revisto por mim o meu próprio coração, eu analisei o fato de que essa médica trouxe mais de 3.000 crianças aqui a esse mundo. E que médico erra, que toda profissão erra, advogado erra, juiz erra, dentro daquilo que ele não poderia errar, na verdade, porque quando a gente passa por um profissional, a gente acredita que ele não poderia errar, mas ele erra também. Compreendi que o que me ocasionou mais esse sentimento foi o fato de ter achado a frieza dela sobre o acontecimento muito maior do que a compaixão dela. E quando ela tentou me procurar no WhatsApp, eu disse a ela que ela não precisava se preocupar, que eu não ia mais. Porque eu não queria ter esse sentimento de vingança, que não ia trazer de volta os dias que eu passei,
não ia trazer de volta o sofrimento que eu tive, as noites que eu tive, não ia trazer de volta nada daquilo, porque eu não estava indo pela justiça, porque eu não tinha compreendido que o fato do médico ter errado é um erro dele, sim. É um erro em que eles deveriam reavaliar, se planejar, fazer, estudar de novo, fazer uma reciclagem. Eu acho que a profissão ela é sempre assim, você está tendo sempre que reciclar para fazer o melhor. Mas acima de tudo, ela poderia ter sido humana. Ela poderia ter dito, eu errei, me perdoe, vamos ver, me ajude, sei lá, ter sido humano, ter se colocado no lugar da família, ter visitado meu filho enquanto eu estava lá. Essa parte dela, tenho plena consciência. Mas eu, Mayra, não estava indo por justiça. Eu estava indo por vingança. E aquilo não ia ser bom para mim, pelo meu filho. Eu precisava entender que o meu filho também precisava passar, talvez não daquela forma, porque as pessoas confundem. Às vezes as pessoas querem passar uma maquiagem na pessoa que te faz mal, e aí usa o espiritismo para dizer que de todo jeito aquilo ia acontecer. Não, por exemplo, Jesus não precisava ter morrido. Não, Mayra, mas ele se sacrificou por nós. De jeito nenhum, Jesus não precisava ter morrido. Nós poderíamos ter tido Jesus aqui no plano terreno por muitos anos, com muitos ensinamentos, com muito mais amor. Nós escolhemos matar Jesus. Não estava planejada a morte de Jesus, não. Estava planejado que ele vinha nos ensinar e que ele esperava de nós o quê? O amor. Nós poderíamos ter tido Jesus por mais tempo. Então, não é que o médico ter errado era um planejamento. Meu filho teria que passar um processo difícil no nascimento? Provavelmente. Mas não daquela forma. Poderia ser de toda e conforme outra forma. Ali foi um erro de terceiro. De um terceiro que confiança demais, ego demais. De um terceiro que começa a tratar a profissão muitas vezes como algo muito frio. Não lida mais como vida, lida como um produto. Lida como um produto. Quando a gente faz isso com a profissão da gente, está na hora de mudar. Está na hora de ver outras possibilidades. Está na hora de ver outro tipo de exercer essa profissão. Hoje o que a gente sabe é que existem muitos médicos trabalhando dentro da humanidade, o que é maravilhoso. Mas existem muitos ainda que agora lidam como se fosse um produto humano. Enfim. Aí você pode estar perguntando, Mayra, e como é que eu sei o que é vingança e o que é justiça? Porque eu sei que você também passou por um outro problema. Passou por um outro problema e você entrou com um processo quando você passou agora uma perseguição. Como é que você sabe o que é sentimento de justiça e vingança? Como é que você fez a diferença? No momento em que eu passei por um processo de perseguição, e vou dizer uma coisa para vocês, nada é comparado a enterrar filhos. Nada é comparado a quase enterrar outro. O processo de perseguição é horrível. O processo de perseguição é ruim. Ele vai te matando, ele vai te diminuindo, ele mata seu caráter, ele vai matando sua imagem, ele vai te assediando, ele vai incendiando. Quem já passou por esse processo de perseguição, seja por religião, seja por qualquer outra coisa, sabe que isso é doloroso demais, mas nada se compara. Nada se compara com uma injustiça desse tamanho. Como é que eu compreendi, que esse processo de perseguição? Eu passei 5 anos, antes que estourasse esse processo, o que algumas pessoas não sabem, é que eu passei 5 anos sendo perseguidas pelo mesmo grupo, sem entrar na justiça. Eu passei 5 anos suportando todo tipo de perseguição e violência para não escandalizar o espiritismo e nem escandalizar o meu trabalho. Então eu suportei 5 anos sem entrar na justiça. Eu entrei na justiça quando esse processo de perseguição passou a ser uma bandeira que prejudicava outras milhares de famílias, pessoas que estão junto comigo, pessoas que buscam um trabalho pelo consolo. Quando mães foram assediadas, quando mães tiveram a sua vida exposta na internet,
Quando famílias que além do luto passavam a exposição por conta de like, por conta de acessos, por conta de pseudo-fama, por conta de dinheiro. Foi aí que eu entrei na justiça, porque realmente, nesse caso, o meu coração estava cheio de buscar pela justiça. E para que também eu fosse exemplo de que ninguém precisa ser perseguido por sua religião, por sua classe, por sua raça, por sua cor, por sua orientação sexual. Então, ali meu coração estava muito tranquilo, que era uma busca pela justiça, para que outros não passassem, para que eu pudesse continuar o trabalho. Não que eles pararam de perseguir, de jeito nenhum. Vão continuar a vida inteira. Eu hoje meio que pauto a vida dessas pessoas, infelizmente, porque eu fico pensando o quanto é ruim você viver rodeando alguém que você não gosta, mas eu pauto a vida delas. E coisa que eu não queria, mas elas me deixam pautar. Ou seja, tudo que eu falo aqui vira pauta na vida dessas pessoas. Mas de alguma forma eu aprendi que eu dou sentido à vida dessas pessoas. E água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Eles são as pessoas que mais me acompanham hoje em dia. O que eu falo, o que eu faço, onde eu estou. Porém, a justiça foi necessária porque se tornou perigoso. Porque eu temi pela minha vida, porque eu temi pela vida dos meus filhos, porque eu temi pelos meus voluntários, meus amigos voluntários. Por isso que eu fui buscar a justiça. Entendem a diferença? Eu estou dando um exemplo de quando o coração está em paz para buscar a justiça e quando o coração está cheio de ódio para buscar a vingança. A vingança não nos pertence, a justiça sim. Então hoje, se você pensa, Mayra, como é que eu sei? Praticaram uma injustiça em relação a mim. O que tem no seu coração hoje? Porque benditos são aqueles que na hora de revidar, perdem a vontade de revidar. Então hoje em dia eu trabalho muito assim na minha vida. Se for um revide, se for uma vingança, eu não me movo. Eu espero aquilo passar, eu trabalho para aquilo passar. Se é justiça, aí sim eu vou atrás. Se é justiça, aí sim eu digo para vocês, lutem pela justiça. Agora, erros médicos, como a gente estava falando. Compreenda uma coisa, médicos erram. Infelizmente, médicos erram. Infelizmente, advogados erram. Juízes erram, promotores erram. Enfermeiros erram, professores erram. Todos os tipos. Bombeiro erra, pedreiro erra. O que não dá é para que essa vingança paute sua vida. Nem é isso que o espírito iria querer. Agora, se você sentar na frente do espelho e dizer é por justiça, vá em frente. Se esse médico tem condição de prejudicar muita gente ainda, não foi um erro pontual, vá em frente. Levante essa bandeira da justiça e vá em frente. Mas toda vez que for vingança, pare, pense um pouco. Pare e pense um pouco. Porque existe uma lei de retorno. E ainda que você não busque essa vingança, a vida volta. Essa roda gira. E essas pessoas terão que lidar com as consequências dos seus atos. Deus me livre nós sermos aquelas pessoas que terão que dormir pensando no mal causado. Deus me livre eu deitar a cabeça no travesseiro e ser aquela pessoa, que faz o mal. Mayra, então como é que eu vou diferenciar o médico que eu tenho que fazer? Foi negligente? Não se importou? Continua fazendo a mesma coisa? Continua tratando assim? Vai em frente. Bandeira da justiça. Não pelo que aconteceu com você, mas pelo que pode acontecer com muita gente. Mas que você seja o ponto da justiça, não o ponto da vingança. Essas pessoas vão encontrar a parede. Quando você desce numa bicicleta sem freio, alguém vai parar você. Ou você vai botar o pé no chão e cair, ou lá na frente vai ter um obstáculo que vai parar você. Por isso que é necessário que na bicicleta a gente saiba utilizar o freio, a hora de parar. O nosso maior erro é que a gente não sabe a hora
de parar. E é difícil, viu? Não vou dizer para vocês, não. Até hoje eu ainda me pego pensando se eu fiz correto. Eu estou dando o meu exemplo para vocês e até hoje eu me pego pensando se eu fiz correto naquele momento e não ter levado à frente. E eu gostaria muito que essa médica tivesse a capacidade de até hoje me dizer assim: me perdoe pelo que eu causei, me perdoe pelo que eu fiz vocês passarem, me perdoe. Ela vai fazer isso? Não. Ela não vai fazer isso. As pessoas hoje têm mais medo do que admitir seus erros pode causar financeiramente para elas do que realmente em fazer o que é certo. E nós falamos isso, né? E nós falamos isso quando a gente citou Arthur Schopenhauer, lembra? Arthur Schopenhauer foi aquele que criou a filosofia do pessimismo, quando dizia que a gente sofre muito porque a gente quer muitas coisas e a gente nunca está saciado nas muitas coisas. Patricinha, meu amor, que saudade, a minha Cecilinha ali. Que a gente quer muitas coisas e a gente nunca é saciado, não é? A gente nunca é saciado. Então ele cria essa ideia do pessimismo, a filosofia do pessimismo. E ele diz que o único remédio para lidar com o pessimismo é a compaixão. O único remédio é a compaixão. Ele diz que quando a gente consegue ter compaixão pelo outro, se colocar no lugar do outro, a gente tem uma pequena cura para o pessimismo. Começa a fazer mais sentido, né? Mais sentido. Deixa eu só responder uma pergunta. O Iaco, né? Perguntou para mim: Mayra, você acha que o erro dela foi intencional? Não. Por isso que mesmo cheia de ódio, Iaco, mesmo cheia de ódio que eu tava, de desejo de vingança, eu parei e pensei. E sei no meu íntimo que não foi intencional. Sei no meu íntimo que foi um erro que aconteceu pontual. Ela trouxe mais de 4.000 crianças ao mundo e sei que eu fui um fator pontual. Foi por isso que eu parei e pensei, porque eu não podia agir com tamanho ódio que eu estava, se no meu coração sabia que não foi intencional. Não foi intencional. Por isso que eu não fiz, entende? Já no ato da perseguição, esperei 5 anos, acreditando que aquela perseguição era uma discussão doutrinária, acreditando que tudo bem, porque quando você vem aqui para a internet, tudo bem, a crítica, né? Eu só fui à justiça quando eu vi que ali não era doutrinário, ali não era pela religião ou pela doutrina, ali já era pela violência, pelo fato de querer ver a pessoa no chão, pelo fato de querer violentar, de perseguir, eliminar. Eliminar da rede social, eliminar o trabalho de caridade, quando eu vi que aquelas pessoas não pensavam nas famílias e prejudicavam as famílias. Ou seja, o ataque nem foi direcionado somente a mim, todo mundo que estava ao meu redor foi atacado também. Basta você ver, né? Agora há pouco eu tive com o Adailson Salles e ele fez até um vídeo que enviaram vários e-mails para ele, esse mesmo grupo enviou vários e-mails para ele porque ele aceitou o convite de vir palestrar na Casa da Caridade. E ele fez um vídeo muito bonito explicando que se eu já errei, se essas pessoas erraram, a gente está discutindo isso no judiciário e que ele me acolheu como uma irmã de caminhada, me acolheu fraternalmente. Vocês têm uma ideia? Então, a perseguição nunca vai parar. Eu mudei. Eu aprendi a conviver com isso. Aprendi a conviver com isso no sentido de que pode discutir comigo doutrinariamente. Você pode dizer, não acredito na Mayra, não acredito nas cartas, não acredito na mediunidade dela, doutrinariamente não acho que ela partilha da mesma crença que eu. O que você não pode é me desrespeitar. O que você não pode é violentar minha condição de mulher, de humana, de mãe, as mães que me seguem, as famílias que estão comigo. É isso que eu não vou deixar. Então, quando passar desse limite, certamente buscarei o judiciário todas as vezes. Eu não me importo, né? Eu não me importo se eu terei que processar 10, 20, 30, 40, 100, 1000 vezes a mesma pessoa ou pessoa diferente.
desde que me desrespeite, que desrespeitem o trabalho e principalmente a minha liberdade religiosa. De todo o resto, a crítica, a discussão doutrinária, tá tudo certo. Ninguém nunca vai me ver processar alguém que não acreditou numa carta minha. Sabe por quê? Crença, fé. Se eu já fui bondade na vida dessa pessoa e de repente ela me viu como uma vilã, tem um significado ali por trás. Tem um significado pela mudança de pensamento. E quase sempre não é porque mudou a crença, é porque existiu algo ali que fez com que ela mudasse o caminho. Então não tem nenhum problema nisso. Não pode desrespeitar o humano, né? A mulher, a mãe e minha família. E principalmente tentar atacar aqueles enlutados que estão comigo. Então você pegou no ponto certo, Iaco. Eu não processei a médica porque eu sabia que não foi intencional. Eu sabia que foi um erro dela. Ela não errou porque quis. Ela errou, no meu caso, acertou em 4.000 outros bebês naquela época. Acho que hoje ela já tem outros tantos 1.000 partos aí, né? Então, então a gente precisa separar. A gente precisa separar o que é vingança do que é justiça para que a gente possa viver melhor. Não é possível que a gente consiga viver com o coração cheio de vingança. Mas acontece de você estar com ódio, acontece de você estar sofrida, acontece de você precisa tratar aquilo ali, transformar aquilo ali, lidar com aquilo ali, com aquela dor. Eu queria dizer para você também hoje, principalmente para você, Samara. Hoje Felipe tem companhia. Hoje Felipe tem alguém que vai cuidar dele como ele está cuidando dela agora. Hoje ele tem Porto Seguro lá e ela tem Porto Seguro também. E sei que você sente uma dor enorme por essa falta agora, mas entenda, hoje seu filho está com alguém que sempre o amou, sempre vai amar. Hoje seu filho está com a família do lado também. E você ficou aqui também com família do lado. Vocês hoje estão seguros, amados. Pense que ela foi para cuidar, ela foi para estar, ela foi para acrescentar. Hoje o seu filho está com a avó. E vó é mãe 2 vezes. Vó é mãe 2 vezes. Eu sei que está doendo, mas entenda, ela foi cuidar também para você. Então, meu abraço muito grande no seu coração, porque por mais que a gente compreenda isso, dói. Por mais que a gente compreenda isso, dói muito. E não tem como a gente fugir dessa dor. Não tem como a gente fugir dessa dor. Tem como a gente pegar ela, colocar ela no colo e dizer, tá aqui, tá doendo e eu preciso tratar essa dor. Eu preciso ver nela um caminho de para que eu estou passando por isso. A gente para de perguntar por quê e começa a perguntar para quê. Para que eu estou passando por isso. Lembrando que cada espírito é único e que cada um tem a sua missão. A gente precisa compreender que algumas pessoas partirão neste plano antes de nós. Agora eu queria falar de um ponto, vocês, quem é novo aqui, as orações, a gente faz a oração, mas a gente também comenta situações que apareceram no Instagram, no TikTok, mais recorrente. E eu queria falar de um outro tipo de luto, de um outro tipo de dor de luto, que é o luto da separação, que geralmente conjugal, mas existe a separação de amizade, existe a separação, né, de um emprego que você teve que encerrar. E mais precisamente, eu gostaria de falar sobre o luto da separação conjugal. Seja ela entre casados ou o luto da separação de namoros, de relações. A ciência já comprovou, né, que nós temos mesmo esse sentimento
É meu filho aqui com a plaquinha. Já não basta as plaquinhas que eu tenho de tempo, o meu filho também aqui com a plaquinha mostrando o tempo que já tem de live aqui, viu? Então, assim, quando nós construímos uma relação com alguém, quando nós construímos um casamento, um namoro, as pessoas tendem a achar que nós estamos construindo uma relação para este plano. Você acha que você encontrou alguém para viver a sua vida terrena. Você acha que... Tá bom. Você acha que você encontrou alguém para viver durante esse plano terreno, esta encarnação. De repente, você percebe que você encontrou alguém com quem você gostaria de partilhar a eternidade. O espírito que você se vinculou agora é para se partilhar para a eternidade. Eu quero esse espírito vinculado a mim para a eternidade. Eu quero viver esse amor pela eternidade. Eu quero passar encarnações e encarnações encontrando esta pessoa, ainda que em outra roupagem, para que eu possa dizer para ele e para ela, eu amo você, e nossos espíritos se reencontraram. Entendem que vai muito mais além do que a compreensão que nós temos de relação material, de corpo físico, vai muito mais além da relação de prazer. É um prazer espiritual, não é mais só físico. E aí, quando de repente essa relação se desliga como um chiclete que estica e quebra, a sensação que nós temos é de um luto. Um luto de alguém que morreu em vida. Um luto de alguém que muitas vezes escolheu nos deixar. Porque quando nós passamos um luto de alguém que desencarnou, não foi uma escolha daquela pessoa. Foi o momento em que ela precisava partir. Mas quando as pessoas escolhem nos deixar, ou até mesmo quando a gente, por motivos verdadeiros, por motivos fortes, precisamos escolher deixar alguém, é uma dor de luto também. O primeiro ponto é que todo fim de ciclo é dolorido. Encerrar casamento é dolorido, encerrar amizade é dolorido, acabar com um ciclo no emprego é dolorido, acabar com um ciclo dentro de uma congregação religiosa é dolorido, muitas vezes ser traído por pessoas que a gente achava que nos protegiam é dolorido, mas faz parte de fim de ciclo. Fim de ciclo é dolorido. Nós precisamos compreender que aquela dor daquele momento precisa ser colocada numa balança entre a racionalidade e a afetividade. Não é possível viver com alguém para a eternidade se esse alguém não te respeita. Não é possível viver com alguém para a eternidade se esse alguém te violenta. Não é possível viver com esse amor para a eternidade se vocês juntos não estão propagando amor, se vocês estão se violentando, se vocês estão se agredindo, se vocês estão fazendo com que a vida um do outro, em vez de amoroso, seja uma vida cheia de muitas pedras, além das pedras que nós já temos. Então, sim, aqui, ó. Aqui. Olha o que eles colocaram aqui, a placa. Então, não é possível. A gente precisa compreender que muitas vezes as relações precisam se acabar. Mayra, meu Deus. Mayra, mas Jesus disse que o homem não separe aquilo que Deus uniu. Tá errado isso, Mayra? Não. Tá certo. Se você encontrou alguém que queira partilhar a eternidade com você, que te respeite, que te ame, que te dê credibilidade, que esteja com você nos momentos difíceis, que queira pegar na sua mão e dizer, não importa quantas pedras irão estar no nosso caminho, nós vamos juntos. Se você encontrou alguém que queira consertar as coisas, se você encontrou alguém que erra, mas que quer consertar, se você encontrou alguém que quer te transbordar, se você encontrou essa pessoa, que o homem não separe, que Deus uniu. Agora, se você encontrou uma pessoa
que te violenta moralmente, sexualmente, fisicamente, espiritualmente, você não está respaldada pelo que Deus uniu. Deus jamais vai dar o direito de alguém nos violentar. E aí você pode estar pensando, mas é meu karma, é minha cruz, é o encontro de outra vida. Veja bem, se estiver no seu plano reencarnatório de estar com esta pessoa, mas a junção de vocês dois está trazendo mais débitos para esta pessoa e para você do que créditos, do que resgate, está na hora de desligar. Que desculpa religiosa é essa? Que irresponsabilidade religiosa é essa que está matando mulheres, que está matando homens, que está fazendo com que relações destruam vidas de pessoas? Está doendo agora. Está doendo agora e eu sei que está doendo. Mas olhe para você. Se olhe no espelho. Deus quer o teu bem. As relações precisam ser para o bem. Os casamentos, os namoros, as amizades precisam ser por amor, para amor e com amor. Mayra, você está dizendo que é tudo um conto de fadas? Não. Nada é um conto de fadas especificamente. A gente não é feliz. Eu nem entendi o que eles botaram aqui. A gente não é feliz o tempo inteiro, eternamente. Não existe essa felicidade inconcebível, impraticável, que faz com que essas pessoas enxerguem uma felicidade que não existe e sofram por não consegui-la. Não existe uma relação que não tenha erros. Não existe uma relação que não tenha defeitos, que não tenham decepções, seja ela qual for. Mas existe aquelas relações pelas quais vale a pena lutar, continuar. E existem relações que o caminho é fim de ciclo. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai se reerguer. Você vai voltar. Daqui a pouco essa dor vai passar e você vai conseguir respirar. Daqui a pouco você vai conseguir se assistir. Daqui a pouco você vai conseguir se amar. Você vai conseguir se enxergar, porque essa relação que era violenta não estava fazendo você ser você. Você vai entender que você já é completa. Você vai se amar e amar o próximo. Vou mostrar para vocês. É eles aqui falando que o Pix da Casa da Caridade está na telinha. Por quê? Porque nós estamos na campanha do cobertor. O frio aqui em Brasília começou e começou muito. Começou realmente esfriar. E o mês de maio, o mês de junho é frio. E em vários lugares, né? Esfriou muito. Então a gente lançou a campanha hoje do cobertor. E a gente está pedindo o Pix de R$30 para comprar o cobertor para as famílias assistidas, para as pessoas que são moradoras de rua e também para as outras ONGs do Ceará, como a Casa Daniel, né? Casa Daniel Muniz, como outras casas, centros espíritas que nos pedem, como várias outras ONGs que nos pedem. Então a gente iniciou a campanha do cobertor hoje. E por que é R$30? Porque nós não entregamos caridade sem qualidade. Nós não entregaríamos cobertores dos quais eu não enrolaria meu filho e não me enrolaria. Então o cobertor que a gente compra é o cobertor fofinho, aquela manta, né? Que a gente enrola os nossos filhos. Então é por isso esse preço, tá bom? E eles estavam lembrando exatamente isso. A campanha inicia hoje no Pix da Casa da Caridade, ou se você quiser comprar os cobertores. A gente sempre faz a campanha porque a gente tem uma pessoa aqui na Feira dos Goiânios, em Brasília, um fornecedor que ele traz de Goiânia mais barato para a gente. Então ele consegue nos vender por volta de R$28, e aí a gente compra o saquinho e a gente compra a fitinha para colocar para eles também, porque a gente quer entregar caridade com qualidade. Então, era isso que eles estavam lembrando, gente. É a campanha, né? É a campanha dos cobertores para os nossos irmãos, para os irmãos que vão
enfrentar esse frio de uma forma muito diferente do que nós vamos enfrentar, tá bom? Então era isso que os meninos estavam lembrando da nossa campanha do cobertor. Então a gente estava falando sobre fim de ciclo e um ponto é central. Todo fim de ciclo é doloroso, mas é preciso enfrentá-lo e é preciso encerrar com o quê? Com respeito. É preciso encerrar com respeito e com amor. Olha, João Paulo Ferreira, um tenor maravilhoso de Portugal. João Paulo, já estou armando para ir para Portugal agora em novembro, viu? Estou aí nos preparativos, quero ir te dar um beijo, escutar você, visitar o seu lugar, viu? Muito obrigado, tenor maravilhoso. Entrem aí no Instagram dele, vejam que linda voz, é um anjo cantando. Então, assim, vai terminar um ciclo? Termine com respeito. Mayra, tá doendo e tá parecendo que não vai passar. Tudo passa. Vai passar. Vai passar. Vai passar e você um dia vai olhar no espelho e vai dizer: não creio que eu sofri tanto por algo que não era para mim. É por experiência própria. Vai passar. Por hora se respeite. Acolha a sua dor. Acolha esse sentimento e abra os seus olhos para o mundo inteiro. Abra os seus olhos para uma realidade inteira que existe. Mas encerre com amor, com respeito. Clarinha, eu tô doida para ir a Aracaju. Saudade de Aracaju. Meu Deus, saudade de Maria Farinha. Melhor comida do mundo é aí. Ô Jesus, saudade, Dona Dulce, saudade de vocês, viu? Então tudo vai passar. E agora vamos fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais e nesse momento entregar o nosso coração, o nosso espírito à espiritualidade amiga, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, a Deus Pai Todo-Poderoso. Ah, Senhor, pega esses nossos corações que hoje estão assim apertadinho, abraça eles, refrigera eles, torna eles, Senhor, mansos e humildes. Pedimos, Jesus, a tua bondade, irmão, tira essa dor, ajuda a atravessar por esse caminho de dor que nós estamos. Jesus Cristo, nosso amado Mestre, visita cada enlutado que está sofrendo com a dor da perda, com o luto, com a saudade. Transforma tudo isso no amor tranquilo. Pai eterno de bondade, visita todos os irmãos em estado de necessidade na rua, aqueles também que estão passando frio nesse momento, não só em Brasília, mas em todos os países do mundo. Nós pedimos, Senhor amado, manda anjos encarnados a levar o que comer, o que beber, o que vestir e como se agasalhar. Pedimos, Senhor, por todas as ONGs, todas as casas de caridade, todos os locais que pratiquem a caridade, dá-lhes força para continuar. Colocamos todos os voluntários do mundo inteiro em tuas mãos. Senhor amado, nós te pedimos, fortalece aqueles que estão lutando contra as doenças físicas, fortalece aqueles que estão nos hospitais e em casas, lutando contra as doenças e levai a cura a quem for de cura. Pedimos por todos os nossos irmãos que estão enfrentando as dependências na bebida, nas drogas, em toda e outra qualquer substância. Pedimos a Jesus Cristo, a espiritualidade amiga, que possa visitar todos os presídios do mundo inteiro, levando o dom do arrependimento e do perdão. Pedimos pelos lares de acolhimento de idosos e de crianças, pedimos por todos os desempregados do mundo inteiro, que ainda essa semana eles tenham, Senhor, bons motivos para louvar o teu nome. Senhor amado, nós te pedimos por todos os estudantes, concurseiros, aqueles que estão estudando para vestibular, aqueles que estão lutando na faculdade para ter uma profissão. Nossa Senhora, amada Mãe, protege todas as crianças do mundo inteiro. Protege, Senhora nossa, todas as gestantes, as tentantes, as adotantes, todas aquelas que querem maternar. Pedimos ainda, Nossa Senhora, recebe todos os desencarnados no teu colo de mãe, mas abraça apertadinho, principalmente, Senhora nossa, aqueles que tiraram a sua própria vida por ventura do desespero. Mostra o teu amor de mãe. Pedimos ainda, Nossa Senhora, protege toda e cada criança que está nesse momento passando por guerras nos países e aproveitamos para te pedir, coloca teu manto da paz em cada país que está guerreando nesse momento.
Pedimos a Jesus Cristo, pedimos a espiritualidade amiga, que possa abençoar todas as igrejas, centros, templos, terreiros, barracões, todos os locais que professarem a fé em nome de Deus, que ela ali possa estar. Pedimos as bênçãos aos nossos irmãos que não têm nenhuma crença, os agnósticos, os ateus, mas que praticam a espiritualidade, ainda que assim não a denominem. Pedimos ainda a proteção a todas as famílias do mundo inteiro, a todos os casamentos. Pedimos paz para aqueles que estão se encerrando. Pedimos paz dentro das famílias, nas brigas. Pedimos, Senhor Jesus, esteja dentro das famílias. Pedimos ainda, principalmente, pelas crianças que passam pelo processo de luto. Crianças essas que não conseguem compreender onde está o papai, a mamãe, a vovó, mas que, com braveza, com coragem, tem sido porte e suporte para os adultos que ultrapassam com elas. Pedimos ainda, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que possa proteger cada mulher do mundo inteiro. Pedimos a São Francisco de Assis, que proteja todos os animaizinhos, principalmente da maldade humana. Te pedimos, espiritualidade amiga, que nos conduza ao caminho do aprimoramento e da evolução. Pai nosso, nós te pedimos, perdoa as nossas faltas, tende misericórdia conosco, que somos pequenininhos. Senhor, nos ajuda a estar ao caminho do bem, nos ajuda a seguir no caminho do amor. Nós te entregamos, Senhor, o que temos hoje, nós te entregamos o que somos hoje em tuas mãos. Pedimos à Bezerra de Menezes e à sua falange amiga que possa fluidificar essa água que nós logo beberemos, para que nela tenha todos os remédios necessários ao nosso bom sono, às nossas curas materiais, espirituais, que nessa água eles possam colocar todos os fluidos de amor, de paz, de perdão. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do vosso Filho, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Amém. Assim seja. Bom, vamos beber nossa aguinha aqui. Vamos beber nossa aguinha fluidificada. Meus amores, foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Foi uma honra imensa poder conversar com vocês. E logo, logo a gente volta. Semana que vem tem Despertar, na quarta-feira, na Casa da Caridade, de forma presencial, comigo, Mayra Rocha, e também de forma online para o YouTube e para o Instagram. Quem quiser pode comparecer à Casa da Caridade, não tem de forma nenhuma que se inscrever. Graças a Deus a casa já cabe bastante pessoas e eu estarei lá fazendo o nosso Despertar, esse programa onde a gente fala com temas que muitas vezes nós não temos coragem. Vitor, amei o batom, amei a carta, muito obrigada, viu? Então eu encontro vocês no Despertar de quarta-feira, nas lives que a gente faz durante a semana, no meu trabalho, no almoço. E eu quero pedir para vocês, nos ajudem a cobrir as pessoas que sentem frio. Nos ajudem a esquentar aqueles que não têm a mesma sorte que nós temos de estar dentro de uma casa, de estar dentro de um quarto quente. Vamos pensar naqueles que precisam de nós. Tá chegando o São João, junho, a gente só pensa na fogueira, mas tem pessoas que estão pensando como ultrapassar essa data, esses meses de frio. Nos ajudem, R$30 você consegue comprar um cobertor de casal para uma família. E se a gente conseguir arrecadar, a gente também vai enviar para várias ONGs e centros espíritas e ajudar também onde mais precisar. Muito, 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 muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Eu amo vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo. Um beijo, Instagram.